O que parecia ser apenas uma sequência de infortúnios, logo se transformou em uma das tramas mais sombrias e cruéis da história dos Estados Unidos. Marcada por assassinatos, traições e uma sede de poder que levou à destruição de uma família inteira. Entre 1921 e 1923, a família de Molly Burkhart sofreu uma série de perdas inexplicáveis, com assassinatos misteriosos e doenças fatais, levando à morte suas irmãs, sua mãe e outros parentes próximos. De um lado, o manipulador e ambicioso William King Hale, com seu desejo insaciável de controlar a riqueza do petróleo que fluía sob as terras da tribo Osage, em Oklahoma. E do outro, a frágil, mas determinada Molly Burkhart, mulher de Ernest Burkhart, sobrinho de Hale. O que começou com a ganância de um homem rapidamente se transformou em uma série de assassinatos frios e calculados. Nos quais não havia limites para o que ele estava disposto a fazer para alcançar seu objetivo. Mas quem foi Molly Burkhart diante de tudo isso? Como ela conseguiu sobreviver a um pesadelo que destruiu sua família e ameaçou sua própria vida? E o que aconteceu com ela após a descoberta dessa conspiração mortal? Em meio à dor e ao horror, Molly enfrentou não apenas a perda, mas a luta pela justiça, enquanto o mundo começava a desvendar os horrores ocultos nos campos de petróleo de Osage. A história de Molly Burkhart é uma jornada de resistência e resiliência, e sua busca por respostas permanece um dos relatos mais tocantes da história dos Estados Unidos. Fique conosco e conheça a história real de Molly Burkhart, a mulher que enfrentou a conspiração dos assassinatos dos Osage. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Uma introdução à tragédia americana. No coração do estado de Oklahoma, durante a década de 1920, desenrolou-se uma das mais chocantes conspirações criminosas da história americana. Um caso que permaneceu nas sombras por décadas até ser revelado em detalhes perturbadores. O filme Killers of the Flower Moon, lançado em 2023 e dirigido por Martin Scorsese, trouxe à tona essa história devastadora, baseada no livro homônimo de David Grann, publicado originalmente em 2017. Porém, por mais impactante que seja a adaptação cinematográfica, a verdadeira história por trás dos eventos é ainda mais complexa e angustiante. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, enquanto o país celebrava sua prosperidade econômica, a pequena comunidade indígena Osage vivia sob uma ameaça mortal, disfarçada de normalidade. A tribo, que havia sido forçada a deixar suas terras ancestrais no Kansas durante o século XIX, encontrou-se inesperadamente sentada sobre uma das maiores reservas de petróleo do país após ter sido reassentada em Oklahoma. Este recurso natural transformou membros da tribo em alguns dos cidadãos mais ricos dos Estados Unidos da época, criando uma situação única na qual nativos americanos possuíam mais riqueza per capita do que qualquer outro grupo na América. No centro desta tragédia estava Molly Burkhart, nascida Molly Kyle, uma mulher Osage cuja vida exemplificou tanto o extraordinário potencial quanto as terríveis consequências dessa nova realidade. Nascida em 1º de dezembro de 1886,
Molly cresceu testemunhando transformações dramáticas em sua comunidade, de uma existência tradicional em wigwams para uma vida de luxo em mansões modernas. Ela aprendeu inglês em escolas católicas, contratava motoristas particulares e desfrutava de todos os confortos proporcionados pela recém-adquirida riqueza tribal. Entretanto, esta prosperidade veio com um preço terrível. Entre 1918 e 1931, pelo menos 24 membros da tribo Osage foram assassinados em casos investigados pelo FBI, embora estudos sugiram que o número real de vítimas possa ter ultrapassado 60. Estes crimes faziam parte de um elaborado esquema de assassinato em massa organizado por figuras poderosas da região branca, lideradas por William King Hale, um homem influente conhecido localmente como King of the Osage Hills. O objetivo era simples e brutal: assumir o controle dos lucrativos direitos sobre o petróleo que corriam abaixo das terras Osage. O casamento fatal e o começo do pesadelo. A entrada de Ernest Burkhart na vida de Molly Kyle em 1912 marcou o início de uma das mais insidiosas conspirações criminosas da história americana. Ernest, um jovem branco de ascendência humilde, chegou a Oklahoma trabalhando como motorista particular. Seu tio, William King Hale, rapidamente percebeu o potencial estratégico do romance entre Ernest e Molly. Como membro proeminente da comunidade branca local, Hale ocupava uma posição de poder significativa, sendo dono de diversos negócios e mantendo relações cordiais com autoridades locais. O relacionamento entre Molly e Ernest progrediu rapidamente, culminando em seu casamento em 1917. Para os padrões da época, este tipo de união interracial era incomum, mas não impossível, especialmente considerando a riqueza da família Osage. O casal teve 3 filhos, Elizabeth, James e Anna. Infelizmente, Anna faleceu ainda criança. Durante esses primeiros anos, a vida parecia promissora para Molly. Ela contava com um marido amoroso, uma família próspera e continuava usufruindo dos benefícios proporcionados pelos royalties do petróleo. Porém, por trás desta fachada de felicidade doméstica, tramava-se uma conspiração mortal. William King Hale, utilizando sua influência e recursos, começou a arquitetar um plano sinistro para controlar os lucrativos head rights, direitos hereditários sobre os rendimentos do petróleo, que eram passados de geração em geração dentro da tribo Osage. O sistema de head rights, estabelecido pelo governo federal, garantia que apenas membros registrados da tribo pudessem possuir estes direitos, tornando-os extremamente valiosos e, ao mesmo tempo, alvos perfeitos para aqueles dispostos a cruzar limites morais para obtê-los. Uma das primeiras indicações de que algo terrível poderia estar afetando a família surgiu em 1918, quando Minnie Smith, irmã de Molly, faleceu repentinamente aos 27 anos de idade. Sua morte foi atribuída a uma doença progressiva, termo vago que frequentemente servia para encobrir causas de morte suspeitas ou desconhecidas. Embora talvez não reconhecida como tal na época, essa morte foi um prenúncio sombrio dos assassinatos que assombrariam a comunidade na década seguinte. O reinado do terror. As primeiras vítimas. Em maio de 1921, a tribo foi abalada por um crime que marcava apenas o começo de uma série de assassinatos brutais. Anna Brown, irmã de Molly Burkhart, foi encontrada morta em um desfiladeiro isolado, vítima de um disparo na cabeça. Com apenas 35 anos, Anna era conhecida por sua personalidade vibrante e independente, características que, ironicamente, a tornavam um alvo perfeito para os conspiradores.
Seu corpo foi descoberto 3 dias após seu desaparecimento, exibindo sinais de violência extrema antes de sua execução final. No mesmo dia, 27 de maio de 1921, Charles Whitehorn, primo de Molly, também foi encontrado morto. Seu corpo apresentava múltiplos ferimentos de bala, e as circunstâncias de sua morte eram igualmente misteriosas. O padrão emergia claramente. Ambos possuíam headrights valiosos e eram membros próximos da família de Molly Burkhart. Mas o terror não parava por aí. Em julho de 1921, Lizzie Kyle, mãe de Molly, faleceu sob circunstâncias suspeitas. Inicialmente, sua morte foi atribuída à velhice, mas posteriormente houve suspeitas de envenenamento. Lizzie possuía vários headrights, incluindo os herdados de seu falecido marido e 2 filhas, tornando-a um alvo valioso para os conspiradores. A imprensa local, inicialmente reticente em reportar os incidentes, começou a notar o padrão alarmante. Jornais como o Pawhuska Daily Capital começaram a documentar o que logo seria conhecido como o Reinado do Terror. Até o final de 1921, mais de 2 dúzias de membros da tribo Osage haviam sido assassinados por diversos métodos: tiros, facadas, espancamentos e explosões. As vítimas compartilhavam características comuns: posse de headrights e conexões familiares com Molly Burkhart. Entre os casos mais chocantes estava o de Henry Rowan, primo de Molly, encontrado morto em seu carro em 1923 com um único tiro na cabeça. Mais tarde, investigações revelariam que Rowan havia transferido seus headrights para William King Hale pouco antes de sua morte. Talvez o ataque mais audacioso tenha ocorrido em março de 1923, quando a casa de Rita Smith, outra irmã de Molly, foi demolida por uma explosão violenta. Rita e seu marido, Bill Smith, morreram instantaneamente, junto com sua empregada doméstica, Nettie Brookshire. O modus operandi dos assassinos demonstrava uma sofisticação cruel. Eles adaptavam seus métodos às circunstâncias específicas de cada vítima, alternando entre violência direta e métodos mais sutis, como envenenamento. As substâncias tóxicas utilizadas para envenenar as vítimas eram habilmente administradas, causando sintomas que frequentemente eram confundidos com doenças naturais, como vômitos, dores abdominais intensas e danos renais. Essa estratégia mortal permitia que os conspiradores camuflassem seus crimes e evitassem suspeitas imediatas. A magnitude do horror só aumentava com o tempo. Barney McBride, um empresário branco amigo dos Osage, foi assassinado de forma misteriosa em 1922, após viajar a Washington, D.C., com o objetivo de buscar ajuda federal para os indígenas. Sua morte, envolta em circunstâncias sombrias, foi um golpe devastador para a comunidade. Em 1923, William Watkins Vaughan, advogado que trabalhava em defesa dos Osage, também encontrou seu fim trágico. Ele havia se reunido com George Bighart, um membro da tribo, que lhe revelou detalhes cruciais sobre os assassinatos e a conspiração para roubar os headrights. Vaughan estava transportando documentos importantes que poderiam servir como prova para expor os culpados e buscar justiça. Contudo, ele foi encontrado morto, jogado de um trem em movimento, e os documentos desapareceram misteriosamente, enterrando uma linha essencial de investigação e deixando a tribo ainda mais vulnerável. Os métodos de envenenamento e a resistência de Molly. Conforme o reinado do terror avançava, Molly Burkhart começou a experimentar pessoalmente os métodos cruéis empregados pelos conspiradores. Diabética desde jovem, ela confiava regularmente em injeções de insulina para gerenciar sua condição.
Um detalhe que os assassinos decidiram explorar de maneira calculista. Investigadores posteriores descobriram que as injeções de Molly estavam sendo adulteradas com substâncias tóxicas. Os sintomas começaram gradualmente. Molly relatava episódios de náusea intensa, dores abdominais debilitantes e fraqueza extrema. Médicos locais, muitos dos quais estavam conscientes da conspiração ou deliberadamente ignoravam os sinais, atribuíam seus sintomas a complicações diabéticas naturais. O Escritório de Assuntos Indígenas, entretanto, começou a suspeitar que algo mais sinistro estava ocorrendo. Relatórios internos indicavam preocupação com o fato de Molly estar recebendo injeções de algo que deveria ser insulina, mas que continha componentes tóxicos. Além das injeções adulteradas, os conspiradores empregavam outros métodos para acelerar o declínio de Molly. Ernest Burkhardt, seguindo instruções de seu tio William Hale, fornecia regularmente injeções que continham quantidades letais de toxinas. Esta estratégia servia tanto para mascarar os sintomas reais de envenenamento, quanto para criar uma narrativa conveniente de complicações diabéticas, facilitando o disfarce das verdadeiras causas de sua deterioração. Apesar desses ataques constantes, Molly demonstrou uma resistência notável. Sua determinação em proteger seus filhos e preservar sua herança cultural a manteve firme frente à adversidade. As tentativas de assassinato contra Molly não eram apenas ataques pessoais, mas parte de um plano maior para consolidar o controle sobre os Headrights familiares. Cada membro da família que sucumbia aos ataques transferia automaticamente seus direitos para os sobreviventes mais próximos. No caso de Molly, sua morte planejada resultaria na transferência total dos Headrights para Ernest Burkhardt, que estava comprometido em passar tudo para seu tio William Hale. A intervenção federal e a descoberta da verdade. A escalada dos assassinatos e a complexidade do caso finalmente chamaram a atenção do Bureau of Investigation, precursor do FBI, em 1925. O diretor John Edgar Hoover, recém-empossado e determinado a estabelecer a credibilidade da agência, designou Tom White, um experiente agente especial do Texas, para liderar a investigação. White, veterano da Primeira Guerra Mundial e ex-policial do Texas Rangers, trouxe consigo uma equipe de agentes especialmente treinados em técnicas de investigação criminal moderna. A abordagem de White diferiu radicalmente das tentativas anteriores de resolver os crimes. Ele implementou métodos de investigação científica então inovadores, incluindo análise balística e reconstrução de cenas de crime. Sob sua liderança, a equipe começou a reconstruir meticulosamente os eventos ao redor de cada assassinato, conectando pontos que anteriormente pareciam desconexos. A virada no caso veio com o esforço persistente da equipe e a obtenção de confissões cruciais. John Ramsey, um ex-policial local que havia sido contratado por William Hale como pistoleiro, foi preso enquanto tentava assassinar outra vítima potencial. Em sua confissão, Ramsey revelou seu envolvimento no assassinato de Henry Rowan e apontou William Hale como o mentor por trás do plano. Kelsey Morrison, outro cúmplice de Hale, confessou o assassinato de Anna Brown e ofereceu informações detalhadas sobre como a conspiração operava. Os registros financeiros se mostraram igualmente reveladores. Investigadores descobriram um padrão claro de transferências fraudulentas de Headrights, sempre terminando nas mãos de William Hale ou seus associados próximos. Documentos bancários e registros de propriedade expuseram a sofisticada rede de empresas fantasma e testamentos falsificados utilizados para legitimar as transferências ilegais. O ponto de virada decisivo ocorreu quando Ernest Burkhardt, pressionado pelas evidências acumuladas contra ele e seu tio,
decidiu cooperar com as autoridades. Em uma confissão detalhada, ele admitiu seu envolvimento nos assassinatos e revelou a extensão do plano orquestrado por Hale. Ernest confessou ter participado no planejamento de várias mortes familiares, embora tenha afirmado que muitas vezes agia sob coação intensa de seu tio. A prisão de William Hale, em 1926, representou o desmantelamento da rede criminosa. Durante os interrogatórios, ficou claro que Hale havia manipulado autoridades locais, médicos e advogados por anos, garantindo que investigações fossem sabotadas e evidências desaparecessem. Os julgamentos subsequentes não apenas trouxeram justiça para as vítimas, mas também expuseram a profundidade da corrupção que havia permitido a perpetração dos crimes, destacando a vulnerabilidade dos Osage diante desse sistema opressor. O veredicto final contra os conspiradores refletiu tanto a gravidade dos crimes quanto as complexidades do sistema judiciário da época. William King Hale foi condenado pelo assassinato de Henry Rowan e Ernest Burkhart pelo assassinato de Bill Smith, recebendo sentenças de prisão perpétua. John Ramsey, o pistoleiro confesso, recebeu uma pena semelhante, enquanto outros participantes menores enfrentaram sentenças variadas de acordo com seu nível de envolvimento e a disposição em cooperar com as autoridades. Porém, o curso da justiça revelou suas falhas com o passar dos anos. William Hale foi libertado condicionalmente em 1947 e Ernest Burkhart recebeu sua liberdade condicional em 1937, com um perdão completo em 1959, após cumprir parte de sua pena. O sistema, que já havia exposto suas vulnerabilidades durante os julgamentos, mostrou como influências políticas e boas condutas carcerárias poderiam amenizar sentenças tão graves. Alguns cúmplices, como Henry Grammer, não foram punidos porque ele morreu em um acidente de carro em 1923, antes da investigação principal, demonstrando as inconsistências legais da época. Molly Burkhart vivenciou tanto momentos de alívio quanto traumas duradouros como consequência desses eventos. Em 1926, ela enfrentou um processo delicado para divorciar-se de Ernest. Molly conseguiu retomar o controle de seus headrights e assegurar o futuro financeiro de seus 2 filhos sobreviventes, Elizabeth e James. Os traumas vividos levaram Molly a uma vida de maior cautela. Após mudar-se para Pawhuska, ela escolheu um estilo de vida discreto, longe do olhar público. Em 1928, ao casar-se com John Cobb, fez questão de manter o evento privado, protegendo-se das memórias dolorosas do passado. Para Molly, até mesmo o nome Ernest Burkhart tornou-se um fantasma. Um nome que ela jamais mencionou novamente, carregando consigo o peso das cicatrizes emocionais. Além da tragédia pessoal, os assassinatos deixaram marcas profundas na comunidade. A confiança em autoridades brancas foi abalada, forçando a tribo a tomar medidas mais rígidas para proteger seu patrimônio. Lentamente, o sistema de tutela financeira começou a mudar, mas não sem resistência. Ao mesmo tempo, a riqueza que vinha dos headrights começou a diminuir com a Grande Depressão e o declínio da produção petrolífera. Nos anos seguintes, Molly usou sua força e resiliência para preservar a herança cultural da tribo, entendendo que a sobrevivência cultural era tão vital quanto a segurança financeira. Em 1937, aos 50 anos, Molly faleceu, deixando um legado de coragem e determinação para as futuras gerações da tribo. Mais de 90 anos após o reinado do terror, os assassinatos permanecem como um marco histórico na luta por justiça e direitos indígenas. O Osage Nation Museum
Fundado em 1938, desempenha um papel essencial na preservação dessa memória, armazenando registros históricos e promovendo o reconhecimento da tragédia.